Poderoso é o Senhor nosso Deus, aquele que vive, que reina e que vive, que tem cuidado de nós. Quão bom é saber que nós não estamos sozinhos na batalha, mas que Ele, o nosso general de guerra, peleja ao nosso favor. E é nessa certeza que eu te convido a adorar, a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. Começar a sua semana declarando que Ele vive, Ele reina e Ele vive. E assim Ele tem cuidado de nós e de tudo aquilo que nos pertence. Bom é saber que o Senhor Jesus, Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Declare aí onde você estiver: a minha semana, a minha casa, a minha família, a minha vida pertence ao Senhor. Eu quero te convidar a adorar na alegria do Espírito Santo, porque está escrito que a alegria do Senhor, aleluia, ela é a nossa força. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Declare, aleluia. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Declare que o amor de Deus, ele não falha e nunca falhará. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que tu me amas. Teu amor não falha. Declare que o amor de Deus, ele não falha e nem nunca falhará. O amor de Deus é aquele amor que entregou o seu Filho unigênito por amor, aleluia, à humanidade. É esse amor que você pode se agarrar. Louvado seja Deus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Aleluia. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Glória a Jesus, Ele te ama, Ele me ama. Essa é a certeza que nós temos, a certeza de que o Pai nos amou. Está escrito que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou, Ele nos chamou para o seu reino de amor, apresentando assim o que Ele tinha de mais precioso, o que Ele tinha de mais sobrenatural, aleluia, nos céus, que é a presença do seu Filho amado, unigênito, Jesus. Sim, Deus, ele nos apresentou o amor e ele veio dizer para você nesta noite. Eu não sei se você ouviu no dia de hoje, eu não sei se você ouviu por esses dias, eu não sei se você ouviu por esses meses uma frase, louvado seja Deus, desta forma, mas o Deus que me trouxe aqui, ele veio dizer que ele te ama. Ele veio dizer que o amor dele por você é tanto que ele enviou o seu Filho amado para que assim sofresse, padecesse, morresse naquela cruz, ressuscitasse. Louvado seja Deus, como está escrito na palavra do Senhor Jesus, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, debaixo desse amor, debaixo dessa graça, que o Pai veio aqui falar contigo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Está escrito que Deus, ele falou assim para Daniel: homem muito amado. Imagine o que é você ouvir de Deus
Louvado seja Deus, um anjo da parte do Senhor dizer, quando o anjo apareceu para Daniel, nos diz a palavra que o anjo disse: tu és um homem muito amado. O anjo, quando apareceu para Maria, disse: tu és agraciada. E hoje em dia, louvado seja Deus, nós temos a certeza, por intermédio da aparição do Rei dos Reis, aquele que no sua costa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus não enviou apenas um anjo para falar como nos velhos tempos. Deus enviou Jesus para dizer: eu amo a humanidade de tal maneira que assim eu entrego o meu Filho amado. E eu queria que você sentisse esse amor neste momento. Eu queria que você parasse para pensar o quanto você é amado, o quanto tem alguém que te ama de uma forma especial. E louvado seja Deus, ainda que você não tenha escutado, talvez, não sei, por esses dias ou por esses tempos ou até mesmo no dia de hoje, que você é amado. Os céus veio dizer para você: eu te amo, eu te amo. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para falar acerca desse amor. Quando Deus me deu esse louvor no dia de hoje, que o amor dele não falhava, que o amor dele não falhava. E eu fiquei ouvindo este louvor. Confesso que é um louvor que eu não tenho muito costume de ouvir, mas eu creio que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele trouxe aqui ao meu conhecimento para dizer que o amor dele não falha. Quando eu pedi uma palavra ao Senhor, Deus ele me fez abrir aqui no livro de Crônicas, capítulo de número 14, livro de Crônicas, e nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Está escrito assim, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 14, e os céus ele vai falar comigo e os céus vai falar contigo. Desde já eu quero agradecer a sua presença aí do outro lado. Eu quero dizer que Deus ele é contigo. Continue firme em oração, continue firme declarando que Deus é o autor e consumador da sua vida, como é do século, como está escrito. Continue crendo, continue orando e confiando no Senhor, entregando tudo aquilo que talvez você não possa resolver, entregando tudo aquilo que talvez você já fez de tudo, entregando tudo aquilo que não está ao seu alcance, entregando a sua vida que nem mesmo nos pertence, entregando a minha vida que nem mesmo nos pertence. Está escrito que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então é nesta presença gloriosa, é com esta alegria da parte do Espírito Santo, eu quero deixar para você uma palavra da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus já falou contigo por intermédio do louvor, por intermédio de tudo aquilo que Ele colocou no meu coração acerca do amor, acerca de quanto Ele nos ama. Mas eu quero ler um texto que vai expressar exatamente aquilo que Deus ele quer falar comigo e contigo neste exato momento. Não sei a hora que você vai ver este vídeo, não sei a hora que você vai poder parar para ouvir Deus falar contigo, mas eu tenho certeza que neste exato momento os céus vai se mover aí dentro de você de uma forma sobrenatural, assim como se moveu e tem se movido aqui dentro de mim. Aleluia, neste exato momento. Eu deixo um abraço em Cristo Jesus, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te sustente e que Ele faça resplandecer a face dele sobre ti, assim como Deus ele fez resplandecer a face dele sobre Moisés. E que a cada dia você venha brilhar na presença do Espírito Santo, de forma que esse brilho, louvado seja Deus, venha ser como está escrito, que Ele derrama sobre mim e sobre você a unção que despedaça o jugo. Sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 14, diz assim, o início do texto diz assim: Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que lhe trouxe todos os cedros e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Eu gostaria de repetir o verso de número 2, que diz assim: Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Eu quero me ater aqui a esses dois versículos que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que vem falar acerca de algo que acontece enquanto Davi ele começa ali, louvado seja Deus, a exercer aquilo que Deus colocou no seu coração, que era o reinado. Nos diz a palavra que Davi,
Ali ele recebe tudo aquilo que ele precisa para construir o seu palácio. E a palavra do Senhor vem dizer assim: Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe, louvado seja Deus, toras de cedro, e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Eu acho interessante que a palavra do Senhor vem dizer, louvado seja Deus, lá no livro de 1 Samuel, a saber, no capítulo 16, a palavra vem falar um pouco sobre quem era Davi. E aqui nesse livro de 1 Crônicas, a Bíblia vem dizer que Davi aqui então está construindo um palácio. Eu acho interessante que a palavra nos diz, louvado seja Deus, que Davi era alguém que cuidava de ovelhas, era alguém que estava no anonimato, era alguém que não era nem conhecido pelo profeta da época. Porque quando Deus ele chama o profeta para ungir um novo rei, nos diz a palavra que Samuel quase ungia alguém a quem Deus não tinha escolhido pela visão humana. E a palavra vem relatar para mim e para você que Davi era um moço, alguém que estava começando, louvado seja Deus, a sua trajetória e o seu caminhar. Mas eu entendo que quando Deus ele faz uma promessa, eu entendo que quando Deus ele se revela para alguém, ele cumpre aquilo que ele falou. Nos diz a palavra lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, que Deus ele manda o profeta subir à casa de um homem por nome Jessé, a saber, pai de Davi. E nos diz a palavra que ali, com aproximadamente 17 anos por aí, é o que os historiadores eles contam, foi o tempo em que Davi estava ali começando a sua vida adulta. Nos diz a palavra que Davi ele é ungido. Quando Davi é ungido, ele era alguém que não tinha uma perspectiva. Era alguém que passou um tempo sendo treinado. Era alguém que passou um tempo ali vivendo perseguições. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor também vem dizer que chega o tempo de Davi reinar. E quando ele começa a reinar, é interessante que tudo aquilo que ele precisa chega nas suas mãos. Nos diz a palavra que um rei de Tiro, da região de Tiro, por nome de Hirão, ele manda para Davi cedros, aleluia, que era um tipo de madeira especial, era um tipo de madeira que não se encontrava em qualquer lugar. E nos diz a palavra que Deus, até com a qualidade daquilo que ele nos entrega, ele se preocupa. Talvez para mim, para você, não fosse tão importante saber a respeito de cedro, a respeito de madeira, mas eu acho interessante que Deus diz assim: Davi, eu vou mandar do que tem de melhor, eu vou mandar do que tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, daquilo que tem de resistente. O cedro era uma madeira resistente, era tão resistente que ela não dava em qualquer região. E nós vamos entender que Deus até com isso se preocupa. É por isso que Deus ele começou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com um louvor dizendo que ele não falha, que o seu amor não falha. Deus ele não falhou com Davi. Deus ele não falhou naquilo que ele disse a Davi. Da mesma forma que Deus vem te lembrar que ele também não vai falhar com você. O homem ele pode até falhar, a mulher pode até falhar, o humano, o gênero humano ele pode até falhar, mas Deus ele não falha. Deus ele falou com Davi: você vai reinar. Davi foi ungido e Davi reinou. E aí nós vamos ver que além de Davi reinar, Deus ainda se preocupa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em cumprir aquilo que está escrito, que Davi, aleluia, iria reinar. Mas quem já viu um rei sem palácio? E Deus diz assim: agora eu vou te dar permissão de construir um palácio. Esse é o nosso Deus, que aquilo que ele fala, ele cumpre. E muitas das vezes nós não temos noção daquilo que Deus ele fala. Por quê? Porque a nossa mente humana é limitada. Eu entendo talvez que quando Davi ele recebeu ali a palavra de que ele iria reinar, talvez ele não tenha pensado que ele iria ter um palácio construído ao seu gosto, ao seu modo, do gosto que Deus queria, com as melhores coisas, não. Eu talvez imagino que Davi ele não pensou sobre isso. Ele pensou apenas na responsabilidade que Deus estava entregando para ele. Mas Deus, quando entrega algo, ele não falha. E Deus vem dizer que tudo que ele te entregou, que tudo que ele falou, ele se responsabiliza. Deus não é um homem, Deus não é como eu, Deus não é como você, Deus não é como a humanidade que falha.
que muitas das vezes acha que tem um controle, acha que sabe de tudo, acha que pode tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não pode não sabe não, porque sabedor de todas as coisas é o Senhor Jesus. É por isso que a palavra do Senhor vem dizer que existem coisas encobertas ao homem que nunca o homem vai saber. Por quê? Porque não cabe o homem saber. Porque somente quem pode saber de tudo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nos diz a palavra assim: enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro, pedreiros, carpinteiros para lhe construírem um palácio. E aí o versículo de número 2 vem dizer que então Davi ele soube o quê? Olha o que está escrito. Então Davi teve certeza de que o Senhor confirmara como rei a Israel o que estava fazendo prosperar o seu reinado. Nos diz a palavra que depois de anos, talvez Deus te fez uma promessa. Talvez Deus falou algo contigo. E por o tempo ter passado, talvez você não veja essa perspectiva. E o Deus que fez a promessa para Davi, e nos diz a palavra que chegou um determinado momento que Davi, ele entendeu. E ele diz assim: então Davi teve certeza de que o Senhor confirmara o seu reinado. Quando foi que Davi teve certeza? Olha só, o momento que Davi veio ter certeza, quando o palácio dele veio ser construído. Sabe quantos anos se passou para que essa certeza viesse de fato no coração? Louvado seja Deus de Davi. É o texto que diz. É a palavra do Senhor que vem dizer. Que Davi então teve certeza daquilo que Deus falou. Por quê? Porque então agora se cumpriu. E muitas das vezes o tempo vai passar. Muitas das vezes a promessa, louvado seja Deus, até parece que não vai se cumprir. E Deus vem dizer para mim e para você que um dia você vai ter certeza de que tudo aquilo que Ele falou sobre a sua vida, sobre a sua casa vai se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para que possa se arrepender. Deus, Ele não falha. Deus, Ele não muda. Deus é imutável. O seu amor, Ele dura para todo sempre. Olha só que história maravilhosa essa história de Davi. Nos diz a palavra que Deus pega alguém que ninguém dava nada, constitui o rei, treina ele um tempo. Davi passa por perseguições, passa por lutas, enfrenta situações, mas chega o tempo de Davi também construir o palácio. Sabe o que Deus vem dizer para você neste exato momento? Que vai chegar o tempo também de você construir o palácio. Vai chegar o tempo de você viver aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Vai chegar o tempo de você ter certeza de que aquilo que Deus falou contigo ano atrás, meses atrás, não sei quanto tempo tem, vai se cumprir. Nos diz a palavra que Davi ele teve certeza. Davi ele teve certeza quando ele viu. E muitas das vezes a promessa parece ser tão grandiosa, que muitas das vezes a gente fica com aquela incerteza no coração, mesmo crendo, mesmo confiando, mesmo batalhando. E Deus vem dizer para mim e para você: eu sou Deus que vou confirmar te trazendo a certeza, fazendo com que aquilo que eu disse se concretize. Foi assim que Deus tirou qualquer tipo de dúvida do coração de Davi. E assim eu quero declarar que Deus ele também vai fazer algo poderoso aí no seu cenário, onde você vai ter certeza que Deus é contigo, onde você vai ter certeza de que você, louvado seja Deus, trilhou o caminho certo, de que valeu a pena você esperar, de que valeu a pena você confiar no Senhor, de que valeu a pena você dizer: eu creio na promessa que Deus me fez. Eu entendo que mesmo talvez lá no fundo, talvez um pouquinho de dúvida, Davi ele não deixou de confiar. Davi ele não deixou de esperar. Davi ele não deixou de crer. E a palavra do Senhor vem dizer assim: então Davi teve certeza que o Senhor confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino, por amor de Israel, seu povo. Está escrito que foi o quê? Que está escrito que foi por amor. É sempre por amor. Tudo que Deus ele faz por mim e por você, tenha certeza que é por amor. Tudo que Deus ele vem, tudo que Deus constitui, a sua palavra, sempre foi por amor. Nos diz a palavra que foi por amor que Deus enviou Jesus. Foi por amor que tudo aconteceu, por amar a humanidade. E é por amor que ele também vai retornar. Aí está escrito que breve Jesus do céu ele vai aparecer. E todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Está escrito que a igreja do Senhor,
ela será arrebatada. E é pelo quê? É pelo amor. Porque não é por merecimento. Não é porque nós somos bons. Não, é por amor. Não é porque nós somos, louvado seja Deus, merecedores de algo. Não, é por amor. Está escrito que não é por merecimento, mas é pela graça, que é o favor imerecido. Quão bom é saber que esse amor cumpre aquilo que nos falou. Mesmo quando nós somos falhos, mesmo quando nós somos imperfeitos, mesmo quando nós, muitas das vezes, assim como Davi, lá no fundo deixamos uma pontinha, louvado seja Deus, de dúvida pairar. E Deus está dizendo que o amor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele tem por mim e por você, faz com que aquilo que Ele falou se concretize. Talvez Davi não tinha noção de que ele iria construir um palácio. Talvez Davi, ele não tinha noção, né, do quanto Deus iria ajudá-lo a construir um palácio com os melhores profissionais. Está escrito que além de ter mandado a madeira, o cedro, Irão, ele mandou também profissionais capacitados. Mandou alguém que entendia do que estava fazendo. E Deus está dizendo que Ele é o Deus, que quando Ele manda, Ele garante. Deus, Ele mandou alguém para ajudar. Eu entendo que provavelmente talvez Davi não entendesse de construção. Davi entendia de ovelhas. Davi entendia de luta. Davi entendia de guerra. Mas Davi precisava de alguém que o ajudasse a construir um palácio. E Deus, Ele conhecia essa necessidade. Deus vem dizer que Ele conhece as minhas necessidades. Deus, Ele vem dizer que Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe onde você é vulnerável. Ele sabe onde você precisa de uma ajuda. Você acha mesmo que Deus iria deixar Davi construir um palácio sem ter alguém especializado para tal função? Não. Está escrito que o pedreiro, olha só, está escrito assim no texto. Enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para construírem um palácio. Pessoas que entendiam, né, de formação de formas para poder dar forma ao que o pedreiro fazia. Pessoas que entendiam a respeito de medidas e pessoas que sabiam nivelar exatamente como deveria ser. Sabe o que Deus, Ele quer dizer com isso? Que Ele é um Deus de detalhe, que Ele não falha. Quando Deus, Ele disse para Davi que Davi iria reinar, Deus, Ele não contou todo o contexto. Deus, Ele não disse para Davi: vou te dar um palácio, vou mandar madeira, vou mandar pedreiro, vou mandar carpinteiro. Não. E muitas das vezes Deus, Ele fala o título, mas dentro do título, sabe quando você lê algo e tem subtítulos, subdivisões? Então, no reino espiritual também é assim. Deus, Ele não falou para Davi: vou te dar um palácio com as melhores madeiras, vou te dar os melhores profissionais para que você possa construir um palácio. E é assim que Deus, Ele faz, porque Ele não falha, Ele não muda. Ele é o mesmo hoje, em ontem, será eternamente. O que Deus vem dizer para mim e para você neste exato momento é que assim como Ele foi fiel ao que Ele falou a Davi, e muito mais daquilo que Ele não revelou, é aquilo também que Ele tem para ti. É aquilo também que Ele vai fazer na sua vida. Basta que você continue, mesmo talvez não vendo, mesmo talvez não tendo a noção, mesmo talvez nem sabendo o que é que Deus, Ele tem por diante. Eu acho interessante que quem caminha com Jesus sempre é surpreendido. Nos diz a palavra que os discípulos estavam ali o tempo todo caminhando. E no meio do caminho, no meio do ensino, no meio, louvado seja Deus, do mar, fosse em Cafarnaum, fosse na Galileia, fosse na Judeia, os discípulos sempre aprendiam algo. E Deus confirmou. O que Deus vem dizer para você é: eu confirmo sim tudo o que eu disse a respeito da tua vida. Eu confirmo sim porque as minhas palavras estão de pé, elas não caem. Eu confirmo sim porque o que eu falo, louvado seja Deus, eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Deus, ele não volta atrás. Deus, ele é Deus. Deus, ele não é como um homem que muitas das vezes fala e não cumpre o que diz. Nós vamos ver Deus cumprir na vida de Davi exatamente o que ele falou e ainda mais. Você acha mesmo que Deus iria dar um reinado e não iria dar um palácio? O que Deus está dizendo é que ele é um Deus de completude. Ele não é um Deus de metade, ele não é um Deus que não se importa com os detalhes. O Deus que disse para Davi, Davi, você vai reinar. É o Deus que aqui no livro de 1 Crônicas vem dizer para Davi, eu confirmo o teu reinado. Mandando um cara de um outro reino, lá do outro lado, mandar madeira para você, mandar profissionais para você construir um palácio. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Medite neste texto, está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 14, que vem falar um pouquinho a respeito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do palácio, e um pouco mais abaixo fala sobre a família de Davi. Mas o que Deus queria dizer para mim e para você é que a palavra dele não cai por terra, que ele não falha. Ele não falhou com Davi, ele não vai falar, ele não vai falhar contigo. E enquanto eu li a palavra, o Espírito Santo também me trouxe aqui um salmo. É um salmo bastante conhecido. E eu gostaria de fechar, encerrando, deixando este salmo, esta meditação, para o meu e para o seu coração, que diz assim. Salmo de número 125, versículo de número 1 e 2 diz assim. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor, por Davi ter confiado no Senhor, está escrito que Davi ele foi como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E assim eu quero declarar sobre a sua vida, que você, sua casa e sua família não será abalado, mas que vocês permanecerão no Senhor. E tudo aquilo que Deus ele falou sobre ti, sobre a tua casa, se cumprirá. Davi ele esperou no Senhor, e porque ele esperou no Senhor, a palavra de Deus se concretizou, se confirmou. Está escrito que Deus confirmou tudo aquilo que ele falou a respeito de Davi, e assim cumpriu. Deus te abençoe poderosamente. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 14, livro de Salmos, Salmo de número 125. Continue esperando, pois, no Senhor, porque aquele que espera no Senhor não se arrepende. Está escrito que uns, louvado seja Deus, esperam pelos outros, espera pela terra, espera pelo que quer. Mas nós que confiamos no Senhor, temos a certeza de que Ele não nos deixará abandonados. Deus não é aquele que marca o encontro e não vai. Deus não é aquele que você liga e Ele não atende. Deus não é aquele que você manda uma mensagem e não responde. Deus não. Deus é aquele que Ele está presente contigo, se assim eu e você dermos lugar e permitirmos o tempo todo, o dia todo, o tempo todo, o dia inteiro. Amém? Deus te abençoe poderosamente. É sempre um motivo de muita alegria compartilhar com você uma palavra que Deus lhe traz ao meu coração. Espero que essa palavra fale contigo, e se falou ao teu coração, espero que você compartilhe e me ajude na obra missionária, compartilhando a palavra do Senhor para que vidas sejam edificadas. Esse é o único motivo exclusivo deste canal aqui, é que Deus ele fale por intermédio. Louvado seja Deus, não só de mim, mas de você também que está aí do outro lado, que pode também aí ser um missionário me ajudando, compartilhando, deixando teu like para que assim outras vidas possam receber uma palavra de ânimo, de incentivo. Amém? Deus te abençoe poderosamente. E eu creio que Deus está trabalhando. Eu creio que Deus está trabalhando em ti e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.